Sua opinião? Telenco, vou voltar só um pouquinho aqui a respeito dessa crise na Ucrânia. Ela é extremamente importante para a gente entender o que está acontecendo. A guerra na Ucrânia, a pandemia também foi extremamente importante para a gente entender por que os preços estão nesses níveis, por que a inflação chegou a esse nível agora, ainda que a inflação agora, mesmo com crise, mesmo com a pandemia, tenha sido menor do que a inflação de 2015 no último ano do governo Dilma. Mas é importante a gente entender por quê. Você quebrou a cadeia produtiva. E a guerra na Ucrânia fez com que a cotação do barril do petróleo explodisse, né? Como o Telêmaco bem lembrou aqui, apesar disso, a gasolina do Brasil, proporcionalmente, ainda é uma das mais baratas do mundo. Uma das menos caras, né? Como você utilizou esse termo, eu prefiro ele também. É uma das menos caras do mundo. E o que isso mostra pra gente? Mostra que é impossível você mudar as coisas na canetada. Igual eu vejo muita gente pedindo, por que o Bolsonaro não faz alguma coisa? O Bolsonaro tem que fazer alguma coisa? Se ele pudesse fazer alguma coisa, ele faria. E ele não colocaria a gasolina a R$5, não faria uma redução pequena no preço dos combustíveis. Ele faria uma redução, colocaria o combustível a R$1, né? Mas a verdade é que isso é impossível. É impossível de fazer isso. E o que me estranha nessa situação toda, veja só, a gente teve essa crise energética, estamos enfrentando uma crise energética gigantesca no mundo todo. Estados Unidos está com a gasolina mais alta de todos os tempos, eles não estão acostumados a pagar, e eles estão pagar tão caro por gasolina, e eles estão pagando quase o mesmo que o Brasil aqui, né? Em um país que tem uma concorrência gigantesca, né? O país que mais tem uma concorrência no livre mercado é nos Estados Unidos, e mesmo assim eles estão enfrentando. Ou seja, não é um problema específico do Brasil. Não é culpa exclusiva do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive o Brasil, em comparação a outros países, ele está melhor do que os outros. A culpa nesse caso, principalmente da guerra da Ucrânia, como a gente já falou aqui em outro programa, homens fracos no poder no Ocidente. Se não fosse o Biden no poder lá, que inclusive hoje é um dos presidentes mais mal avaliados da história, principalmente para começo de mandato, os americanos se arrependeram grandemente de tirar o Trump do poder e colocar um senil como o Biden, que não tem condição nenhuma de presidir um país daquele tamanho. E só por causa dele está acontecendo esse conflito na Ucrânia. Olha que engraçado, ele faz toda essa ladainha, toda essa novela para atacar o Putin, mas ele recorreu ao Nicolás Maduro. Ele não vê problemas em colocar o país dele refém de outra ditadura, que é a ditadura da Venezuela, mas ao mesmo tempo ele fechou o oleoduto de Keystone, que proveria esses barris de petróleo para os Estados Unidos e traria uma certa garantia energética para os Estados Unidos. Mas vamos lá, voltando aqui para o Brasil. Por que aqui é tão difícil de trabalhar? E eu vejo muita gente falando, mas a gente ganha em dólar, a gente ganha em real e paga em dólar. Mas todos os custos operacionais da Petrobras são em dólar. Inclusive os custos de manutenção de equipamento, os custos de equipamento e principalmente o tipo de petróleo que o Brasil produz aqui, o que ele refina é diferente. As refinarias nossas, as melhores, são da década de 70 ainda, do regime militar, que foi quem construiu as refinarias, as melhores. O PT teve a oportunidade de construir refinarias para o petróleo atual, para poder melhorar a nossa independência energética. Não fez. Resultado, o Brasil precisa importar ainda subprodutos para fazer o blend do petróleo, que é o que constitui nossa gasolina. E esses subprodutos são colocados em dólar. Então não tem como fazer essa disparidade. O governo, obviamente, e eu sou a favor que ele tome atitudes para que amorteça o valor para o consumidor final. Mas essas atitudes também não podem ser exageradas. Estou com um dado aqui, Rafael, rapidinho para a gente tirar. Veja só, em 2010, último ano do governo Lula, que eu estou vendo muito petista falando, que saudade da gasolina barata do governo Lula. 2010, último ano do governo Lula, com um salário mínimo você comprava 197 litros de gasolina. Agora, em 2021, sabe quantos litros você compra, Rafael? 200. Você compra mais litros de gasolina agora com o salário mínimo do que no governo Lula. E tem petista falando que tá com saudade do Lula. Um cara que não teve crise nenhuma, atravessou um período de bonança mundial gigantesca e conseguiu quebrar o Brasil junto com a sua sucessora. E o que eles fizeram depois? Subsidiaram a Petrobras na canetada. Subsidiar, consumidor, ouvinte, nada mais é do que tirar o seu dinheiro e entregar para uma empresa e manter o preço baixo. Ou seja, você está pagando aquilo 2 vezes. É o que eles querem que o Bolsonaro faça. Ele não pode fazer nenhum, porque a gente já tem um histórico. Os subsídios do governo Dilma, que seguraram artificialmente o preço da gasolina lá embaixo, a gente está pagando a conta disso até hoje. É justamente por isso que fica tão difícil hoje estabelecer uma política eficaz de redução de preço. Ainda assim, o Brasil é hoje um dos que menos sofre com esse aumento de combustível que está acontecendo em escala global.